Mas aí vem a pergunta. Deu para comprar um presente? Ih, nesse período tá bem complicado, né? Ou você ainda está sem ideia? É claro que o mais importante é o carinho, o amor, mas se você quer fazer algo artesanal e super lindo para quem você ama, nós vamos contar com a participação da professora de costura criativa Cíntia Tavares, da Unicorte. Ela vai mostrar para vocês uma opção linda. Quer conferir? A partir de agora para você, o nosso Você em Casa. Olá, Jaqueline, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Cíntia Tavares, sou artesã e professora de costura criativa. E hoje nós vamos fazer essa coisa linda, uma almofada super fofa para o Dia dos Namorados. E espero que vocês gostem. Então nós vamos aprender a fazer este coração, tá bom? Ele vai servir de molde para nossa almofada. Vocês vão precisar de 2 folhas ofício ou sulfite e também um recorte de folha sulfite de 13 centímetros. Ela vai ter a mesma altura, só que com a largura de 13 centímetros. Então a gente vai fazer isso daqui. E aí na lateral vocês vão fazer isso aqui. Agora a gente vai pegar aquela ponta aqui e vai fazer ele encontrar aqui, olha, bem rente, tá? E vai ficar mais ou menos isso, metade de um coração meio quadrado. A gente vai vir com a tesoura agora e arredondar. Ele precisa ficar dentro deste tamanho. Então, vamos fazer, lembrar lá do tempo da escola. Vamos conferir para ver se ficou legal. Olha lá. Tá? Então aí a gente vai trabalhar com o molde assim, certo? Então o que que eu fiz? Eu peguei lá o molde de coração, o molde que eu já tinha, né? E fiz o seguinte, eu escolhi os tecidos, então aqui eu já risquei. Então a gente vai fazer uma costurinha e deixar uma abertura para desvirar, mais ou menos que passe a sua mão. E o que que a gente vai usar? Embaixo tem uma mantinha, pode ser R2, R1, pode ser acrilon, pode ser um feltro, só para deixar um volume, certo? Então, embaixo vai ficar o acrilon, aí aqui no meio a gente tem o tecido de forro, digamos assim, e aqui em cima o tecido principal, certo? Então tá aqui, ó, vou costurar agora, lembrando que vocês precisam fazer um sanduichinho aqui, tá bom? Ter as 3 camadas e não esqueça de deixar uma parte aqui para desvirar, certo? Então vamos costurar. Agora eu costurei, deixei aqui pra gente desvirar, tá? E o que que é importante? Agora sim vocês podem cortar o resto do tecido. E vocês vão cortar com uma margenzinha. Eu vou cortar e volto para mostrar para vocês. Bem, então, agora eu já cortei com uma margenzinha mais ou menos de 1 centímetro e deixei aqui, ó, essa partezinha maior pra gente poder, na hora que desvirar, dar um acabamento bonitinho, certo? Como essa parte aqui, ela tem uma curva, então a gente precisa dar uns piques. Então não esqueçam de dar piques em toda a parte que tem curva, tá bom? Inclusive aqui no meio. Só tomar cuidado para quando chegar aqui no meio não pegar na costura, mas a gente vai picotar aqui tudinho, tá? Como eu tenho a tesoura de picotar, eu usei a tesoura, certo? Então quem não tem, faça aquilo que eu falei. Agora nós vamos desvirar, mas antes disso nós vamos separar aqui as 2 camadas de tecido e tirar esse excesso do acrilon. Tá bom? Porque esse aqui a gente cortou maior para desvirar, mas não tem necessidade de deixar essa parte da manta ou do estruturador, certo? Então vamos tirar esse excesso. Só acompanhem a curva, né, do coração para que ele fique bonitinho. E agora nós vamos desvirar. Quem tá curioso aí? Para ver que lindo que ficou o nosso coração. Olha lá, que fofo.
Então o ideal é a gente ir pro ferro dar uma passadinha, tá bom? Pra ele ficar certinho. E vamos passar uma costurinha, margeando todo o coração. E também para dar esse acabamento aqui, combinado? Bom, aqui está o nosso coração, lindo demais. E quer saber como é que vai ficar aí a almofada? Depois do intervalo, eu te espero. E olha aí, estamos de volta fazendo companhia para você em mais uma tarde especial. Agora, vamos terminar de ver como é que faz essa almofada para você presentear o seu amado, sua amada. Vamos lá. Bom, aqui está o nosso coração, lindo demais. O avesso dele, tá vendo? Eu já fechei aqui, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar uma face. Eu tô usando jeans porque eu acho que fica lindo, o jeans é bonito. E também se você quiser presentear alguém, um homem, por exemplo, vai ficar bem legal, tá? Então a gente vai fazer essa almofada usando jeans. Aí como é que vou explicar para vocês entenderem. A gente vai costurar esse daqui mais ou menos assim, daqui até aqui, de forma que aqui vai ser um bolso para guardar um tablet, um celular, um livro. Então ela vai ser uma almofada porta alguma coisa, certo? Também para ser um detalhe charmoso. Só que a gente tem que dar uma margenzinha de distância daqui de pelo menos 1,5 cm de cada lado, certo? Outra coisa importante, vocês vão cortar este tecido com 41,5 por 41,5. Ele é um quadrado, então eu modelei esse coração para que ele fique perfeito aqui dentro dessa almofada, certo? Então este tecido aqui é uma vez de 41,5 por 41,5. E aí, nossa almofada, ela vai ser o esquema de fronha, como se fosse uma fronha de travesseiro. A gente vai ter um tecido maior e um menor. Então já alfinetei só para vocês verem, reforçar que precisa deixar uma distância de pelo menos 1 centímetro, 1,5 centímetros aqui em cada lateral, certo? Outra coisa, a gente vai costurar aqui exatamente em cima de onde eu bati a costurinha, eu rebati. Vocês vão costurar aqui, olha, onde essa curva chega mais ou menos até aqui, na reta, vamos dizer, tá bom? Eu já fiz a costurinha rebatendo exatamente em cima de onde a gente tinha rebatido antes para fechar aqui a lateral dele, certo? Então, olha, a abertura como ficou. Que legal. Dá para guardar alguma coisa aí, né? E agora nós vamos aprender a fazer a parte de trás, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Esse aqui nós vamos cortar de 41,5 por 30. Então, 41,5 de largura e 30 de altura, certo? E este daqui eu cortei de 41,5 por 23. Por quê? Porque nós vamos fazer a bainha. E como é que é essa bainha? A gente vai fazer de 1 centímetro. Então, eu vim aqui com a minha régua, vou recuar daqui do início do tecido 1 centímetro para dentro, certo? Então, tô posicionando a minha régua aqui. E aí, se você não tiver um vincador, você pode usar uma faca sem dente, pode usar um cartão de crédito velho, só para que fique marcado aqui, tá bom? E aí, a gente vai fazer isso daqui, passar no ferro e dobrar novamente, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. E depois que fizer isso, vamos passar uma costurinha e ele vai ficar assim, olha. Eu passei aqui a costurinha, mais ou menos com 1 centímetro, para ficar bem bonitinho o acabamento, certo? Bom, estamos concluindo a nossa almofada. Olha só, então tá aqui essa parte pronta. E agora, vamos pensar como seria essa almofada se ela tivesse pronta. Ficaria uma face dela desse jeito e a outra face seria assim, certo? Com a parte menor embaixo e a parte maior em cima, como se fosse a fronha. Então, olha só, eu vou puxar agora essas duas partes e deixar aqui. E vou colocar o direito do tecido em cima.
E assim a gente vai passar uma costurinha nele todo, certo? Então a gente vai alinhar aqui, alfinetar e vai passar uma costurinha margeando todo o quadrado. Então resolvi vir dar uma dica para vocês. Agora que a gente já alfinetou e tá tudo no lugar certinho, antes de dar a volta nele todo, vocês vão fazer o seguinte, vão bater uma costurinha aqui do lado de cá, né, onde tem um encontro da parte inferior e superior, de colocar a almofada, e também aqui. Só depois que vocês fizerem isso, aí vocês podem costurar margeando ela toda. Por quê? Vai ser importante fazer isso, primeiro porque aqui é um lugar que a gente vai sempre estar forçando para pôr e tirar a almofada, sempre que for lavar, né? E segundo, porque vai estabilizar o tecido para que ele não fique sambando aqui em cima da peça, tá bom? Então eu já costurei, agora eu posso mexer, movimentar o tecido normalmente, virar de um lado, virar do outro, que ele não vai sair do lugar e vai ficar uma costura perfeita, tá bom? Bom, gente, tá aqui, já costurei margeando todo o quadrado, tá? Agora a gente vai desvirar por aqui. Um segredinho para desvirar, tem gente que corta aqui, né? Eu gosto de dobrar a pontinha, tá bom? Então eu dobro a pontinha e desviro assim. Você faz como você acha melhor. Bem, gente, tá aqui então, já desvirei a peça. Olha que linda que ficou, tô morrendo de amores por ela, certo? Então olha aqui, quando a gente faz daquele jeito, como eu brinquei com vocês com a Nutelice, né, o pulo do gato, quando a gente desvira, aí a parte menor ficou embaixo e a maior vai ficar cobrindo, certo? Vamos ver então como ela vai ficar? Eu fiz esse enchimento de 45 por 45, tá bom? Mas se você não quiser fazer, você pode comprar pronto. Tem vários lugares que já vendem o enchimento pronto, tá? Esse daqui eu mesma fiz, então eu fiz um pouquinho maior. Lembra que eu falei que era para dar uma reforçada aqui na lateral? Justamente por causa disso. Isso aqui a gente vai sempre estar tirando para lavar. Então eu gosto de fazer as almofadas aqui em casa desse jeito, certo? Porque eu posso tirar para lavar sempre que eu quiser. Então a gente ajustar aqui os cantinhos. Vocês viram como dobrando os cantinhos também fica bonitinho? A quina fica bem certinha. Aí, agora ajustando aqui. Então tá aqui o avesso, tá bom? E olha só que coisa mais linda que ficou. Vocês gostaram?